discurso, no sentido que a gente precisa estar compreendendo a importância desse debate. Eu sou professora do curso de Pedagogia, Formação de Professores, fui professora da rede municipal por 25 anos de Caruaru, fui professora da rede estadual por 18 anos, trabalhei na FAFICA por 18, eu estou na Universidade Federal, mas a bagagem que me forma é a educação pública. E todos os projetos que eu busco realizar têm relação direta com a educação básica e a formação de professores. A importância, em primeiro lugar, da formação de professores. Nós saímos das faculdades com um certificado, com um diploma, que nos garante o direito de realizar a nossa atividade profissional. No entanto, quando a gente sai dos ambientes acadêmicos, muitas vezes, dependendo do lugar onde esse professor vai trabalhar, ele não tem acesso à formação continuada, que é continuar estudando. Porque nós não podemos imaginar que o professor concluiu suas atividades profissionais ao receber um diploma. O diploma é o começo, porque os desafios que nós vamos encontrar em cada escola é muito diferente. E na atualidade, que nós precisamos estar lidando com questões que quem foi formado na década de 80 como eu, não estava acostumado a lidar. O direito do idoso, o direito da criança e do adolescente, o direito da pessoa com deficiência, ou seja, todas essas discussões, elas são produtos desses movimentos sociais de luta que resultaram em conquistas importantíssimas que nós, educadores, vamos ter que estar lidando com elas dentro da sala de aula, né? Por exemplo, as discussões que vieram do movimento negro, que resultaram, inclusive, na mudança da estética, da maneira como nós olhamos a pessoa negra no Brasil, da luta por ocupação de espaços, né, da garantia de cotas nos concursos públicos. Então, nós vivemos hoje uma nova realidade. E também porque nós precisamos nos dar conta de que falas equivocadas podem resultar em processos de assédio moral. Né? É ruim também para as instituições, para a universidade, para a Secretaria de Educação, quando os professores violam esses direitos. Nós somos, ou seja, a escola, ela é um espaço de transformação, mas ela também é um espaço de violação de direitos, quando nós desconhecemos esses direitos fundamentais. Pode passar a primeira, pode colocar a primeira. Então, veja, aqui eu coloquei alguns elementos que são fundamentais para a gente pensar a educação em direitos humanos. A primeira coisa é que hoje no Brasil, trabalhar direitos humanos é muito difícil, porque há uma visão superficial, difamatória, que instituiu o discurso de direitos humanos como discurso de bandido, de defesa de bandido. Maria do Carmo, Felipe e vocês agora. Então, veja, pensar os direitos humanos como direitos de bandido, né, é exatamente o que esses grupos extremistas, o que a ignorância faz para que a gente continue marginalizando determinados setores vulneráveis. Para a gente pensar em direitos humanos, como a gente vai ver lá na disciplina, a gente vai começar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem 30 artigos, e naqueles 30 artigos traz recomendações importantes que vão desde a educação, à negação do trabalho escravo, ao reconhecimento dos direitos da mulher, ao direito à moradia, ao direito ao meio ambiente. Ou seja, a gente precisa entender que esse discurso de direitos humanos não precisa de uma disciplina na escola. Na educação básica, vocês não vão ter, a não ser no ensino médio, em que você tem a possibilidade de trazer direitos humanos como disciplina, mas para a educação, para as séries iniciais e para as séries finais do ensino fundamental, ela precisa ser transversal, passar por matemática, português, história, arte, ou seja, ela tem que ser um eixo norteador, porque essas orientações de como trabalhar na sala de aula com os direitos humanos, vocês vão encontrar nas diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos e no Plano Nacional para a Educação em Direitos Humanos, que vocês vão trabalhar com Tânia. Então, como é que a gente pode trabalhar isso? Com projetos pedagógicos, com aulas que tragam a inclusão, né? Com aulas que tragam momentos de aproximação de grupos diferentes, construir dentro da escola a cultura de paz, a linguagem da não violência. A gente sabe que a escola ela é um espaço micro
que representa a sociedade. Então, os problemas da sociedade já estão representados. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, essa semana, na Escola Bandeirantes, acho que é São Paulo, né? Nós tivemos um suicídio de um aluno, sabe? E esse suicídio, né, esse tipo de conduta, às vezes, ela é anunciada. Porque na escola você vivencia espaços de bullying, de maus tratos, de preconceito racial. O rapaz, ele se matou, porque ele não ele conseguiu ser bolsista numa escola de elite, mas ele nunca foi incluído. É o que Tânia e Ana vão trabalhar. E eles foram integrados, mas não foram incluídos. Né? Os pobres que vão para essas escolas de elite suportam inúmeras opressões e discriminações. Se não tiver um apoio, uma rede de apoio, de sustentação, que ao mesmo tempo que apoia esse estudante que sofre, que é vítima do bullying, e ao mesmo tempo reage contra a conduta dos agressores e da plateia. Porque o bullying só acontece porque a plateia gosta. Mas eu não pratiquei o bullying. Mas você fez o quê? Fiquei calada, fiquei rindo. Então, nós contribuímos também para que essas coisas aconteçam. Por essas razões de massacres que vem acontecendo na escola, de alunos entrar na escola com drogas, né, das relações de agressão, do ambiente hostil, que às vezes nós encontramos em alguns espaços escolares, que a educação em direitos humanos ajuda a lidar com a convivência cotidiana. Pode passar. Então, a gente tem uma história no Brasil que é uma história de violação de direitos humanos. Né? Quando a gente pensa no Brasil, sociedade patrimonialista, coronelismo, clientelismo, machismo. Nós vivemos hoje no século XXI, em que mulheres ainda são assassinadas porque desistiram de casamento, né? Porque desistiram de namoro. Então, nós vivemos uma sociedade altamente transfóbica, homofóbica, e a gente precisa lidar com respeito à orientação sexual, à etnia, à cultura, ao indígena, ao quilombola, ao grupo de teatro, né? E entender que a educação em direitos humanos se faz a partir da posição do educador em relação ao que acontece na escola. Se acontece bullying na sala de aula, tem que parar e discutir. Se acontece situação de racismo, tem que parar e discutir. Se a evasão das meninas está muito grande, dos meninos, qual a razão dessa evasão? Como é que a gente vai tentar construir uma solução para reverter a negação ao direito à educação? Então, nós na escola, principalmente na escola pública, trabalhamos com sujeitos de direitos, mas que esses sujeitos de direitos têm cotidianamente esses direitos violados. Então, isso tem a ver com a relação de gênero, classe e raça que nós vivemos no Brasil, dessa grande desigualdade social. Né? A ONU não coloca o Brasil mais como um país pobre. O Brasil hoje é tratado como um país desigual. É a desigualdade social no Brasil que produz essa segregação e essa exclusão social tão intensa. E isso joga nos nossos jovens hoje. Por exemplo, eu sou filha de uma família de 10 filhos. Somos 10 irmãos, né? 7 mulheres e 3 homens. E quando eu era criança, eu escutava que a educação, o pai dizia o tempo todo, estude, a educação é o único transporte para você no dia. É a única forma de você avançar. E nós estamos, o dilema do educador de hoje é muito maior. E com o advento da comunicação, das redes sociais, ter bom resultado, ter sucesso, é ser influenciador digital. É ganhar milhões sem ter consciência crítica nenhuma. Então, nós vivemos um país profundamente despolitizado. E essas pessoas profundamente despolitizadas, elas são facilmente manobradas por ideias nazistas, fascistas, ideias que destroem a humanidade do outro, não é? que olham para o outro como se o outro, desumanizando, como se o outro não tivesse o direito de existir. O direito de ser e existir é nosso, todos nós, seres humanos, inclusive dos seres não humanos. Por isso que quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala também dos direitos da natureza, dos direitos dos animais, dos direitos coletivamente conquistados. Agora, alguns sujeitos de direito, como a natureza e os animais,
possuem direitos que dependem do ser humano sua garantia. São os chamados direitos difusos. Né? E o grande problema da escola em relação a esses temas é a omissão. Né? O caso que eu citei agora, como tantos outros casos, de crianças que são perseguidas porque são gordas, porque são magras, porque tem uma deficiência, né? Uma pessoa com deficiência. Então, qual o cuidado que a escola vem construindo para proteger os vulneráveis? Antes do suicídio, antes da surra, antes da agressão e da ameaça. Exatamente. Aí a gente vai ter que nesse processo de transversalidade, a escola vai estar trabalhando valores democráticos. Solidariedade, de fraternidade, de igualdade, de respeito ao outro, de empatia, né? De reconhecer que nós precisamos do outro para viver. Né? Nesse cenário de discussão dentro da educação básica, a gente vai trabalhar muito com dois pensadores. Um é Paulo Freire, que nós falamos no Carlos de Socorro, e outra que é a Hannah Arendt. Né? E a gente precisa pensar a educação como um espaço de emancipação humana, como um espaço onde seres, educadores, alunos, constroem relações humanitárias. Nós que vivemos em escola temos uma coisa que eu vivencio, né? Mais na universidade, que é o corporativismo. Né? Vamos resolver uma parte dos meus colegas aqui. Eu vou chamar os meus colegas para participar aqui. Os outros são segregados. Por que é que existem os direitos? Para que os segregados, em qualquer lugar, na escola, na universidade ou em qualquer lugar, no momento em que eles descobrem que o seu direito está sendo violado, ele recorra à rede. Ele vai ao Ministério Público, vá à vara da infância e da adolescência, busque, seja o Ministério Público Federal, qual seja. Busca o advogado, assistência judiciária gratuita, busca o Conselho Tutelar. Então, os direitos humanos, ou seja, a legislação de direitos humanos, ela não é feita para quem já tem direito. Ela existe para que a gente possa conscientizar a criança, o adolescente, o adulto e a nós mesmos. Porque se eu não sou capaz de lutar pelos meus direitos, como é que eu vou educar para os direitos humanos? Eu tenho que lutar pelos meus direitos, eu tenho que defender pela minha vida, eu tenho que defender o meu trabalho. Não é? Eu tenho que lutar por um concurso público, eu tenho que lutar por uma carreira. Então nós, professores, podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, então a gente trabalha esses dois elementos, ou seja, uma cultura de direitos humanos, a educação de direitos humanos vai atuar principalmente nesses dois elementos aí. O desenvolvimento humano, que são as preocupações que nós vamos diagnosticar na nossa cidade. Né? Esse curso está sendo feito por profissionais da região, cada região, porque esses profissionais conhecem a realidade. Então vejam, o desenvolvimento humano, né? E também as premissas, né? Que a gente precisa entender que ninguém nasce sabendo. Né? Nós vamos, ou seja, ninguém nasce conhecendo seus direitos. Os direitos, as obrigações, nós vamos acompanhando e compreendendo ao longo da nossa história. Então, quando eu estou trabalhando com direitos humanos, eu estou preocupada em formar um sujeito que defende a democracia, porque só existe democracia, só existem direitos humanos em ambientes democráticos. Onde não há ambiente democrático, não há direitos humanos. Então, a gente precisa entender que trabalhar com direitos humanos requer que eu, como premissa, também acredite na defesa dos direitos humanos e compreenda que a gente precisa desenvolver no aluno o amor pelos valores democráticos. Pode passar. A escola, eu gosto muito de trabalhar dois conceitos, né? Quem gosta de geografia sabe que o conceito de lugar é aquele conceito, né, da geografia que o sujeito ele tem relações de subjetividade. Ele pode estar onde ele estiver. Pode estar na China, mas se ele escutou um forró, se ele escutou um carnaval, ele pensou em Pernambuco, ele pensou em Caruaru. Então, o conceito de lugar é aquilo, é um conceito que tem da subjetividade, que nos remete à saudade. Por exemplo, quando o Luiz Gonzaga dizia assim, quando ele dizia, no Ceará não tem isso não, ele se espantava com uma visão preconceituosa do macho nordestino, mas ele dizia, lá no Ceará não tem isso não.
Mas, por outro lado, quando ele canta a Patativa da Alçaré, ele retoma, né, o sofrimento do nordestino que precisa sair. Não é? Mas a força do lugar, eu saio daqui, mas o lugar não sai de mim. Vocês viram isso agora, eu e Tânia nos referindo à Fafita, não é? A gente se lembra de cada coisa. Por exemplo, eu, ela e Maurício jantávamos juntos toda sexta-feira, e mesmo que eu não tivesse aula, eu vinha. E nós jantávamos juntos, tomando aquela velha sopa da Fafita, que quem passou por aqui conhece. E sentava eu, Tânia e Maurício, que nós perdemos recentemente, e nós começávamos a falar de filosofia, de poesia, e de tudo, brincar. Então, isso acontecia aqui nesses jardins, né? Então, isso é lugar. Mas também há o deslugar. O deslugar que pode ser a escola. O lugar onde você passou por sofrimento, em que você teve a sua honra, sua dignidade violada, você associa a esse lugar coisas ruins. Por exemplo, um presídio, uma penitenciária é um deslugar, em que o sujeito não pode nem dormir direito, tem que passar a noite acordado, porque a vida dele depende de manter-se cotidianamente pensando. A escola para esse jovem que se matou é um deslugar, né? O asilo para o idoso que fica lá sem a visita dos filhos é um deslugar, por mais bem cuidado que esse idoso seja. E nós começamos a pensar, né, que a escola precisa deixar de ser o deslugar para os segregados. Os segregados precisam ser protegidos. E nós, professores, quando nós não nos omitimos de proteger os segregados, os que são excluídos, os que têm os seus direitos cotidianamente violados, nós somos omissos e estamos compactuando com a violação do direito humano da criança e do adolescente. Pode passar. Bom, nós vivemos hoje uma escola diferente. Aquele slide anterior, que são os desafios que nós enfrentamos, que eu acabei de dizer para vocês. Nós não temos mais aquela ideia do aluno que nós tínhamos na década de 80. Hoje é o aluno que está conectado, mesmo na periferia, né? Que é um aluno que tem acesso à informação muito mais rápido. Mas da mesma forma que ele tem acesso à informação, ele tem acesso à desinformação, a fake news. Então, nosso trabalho pedagógico é duplamente requerido, além de ser professor daquela área, como eu sou, professora Ana Maria, professora de História, professora de Direitos Humanos, mas eu tenho que, ao mesmo tempo, estar atenta para quando essas fake news, essas loucuras, esses conceitos acontecem, a gente possa entrar no debate respeitoso em sala de aula e a gente trazer elementos e contextos que desfaçam aquela posição. Eu vou dar um exemplo a vocês de uma coisa profundamente cruel que aconteceu no Brasil há alguns anos atrás. Eu pessoalmente, eu respeito o direito de todo mundo, mas eu pessoalmente tenho aversão ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E você imagina que quando aconteceu no impeachment da Dilma, uma coisa que foi muito triste, não só o impeachment, mas o que foi feito lá, o ex-presidente Bolsonaro era deputado, e ele, em nome de um torturador, votou pelo impeachment dela. Vocês sabem, esse torturador, ele colocava ratos dentro da vagina das mulheres. Cortava os seios. Então, assim, o general Ustra foi uma das pessoas mais cruéis e perversas. E a partir desse momento, criou-se o mito. Porque ele conseguiu dar voz a esses grupos que estavam anestesiados, que olham para o... Eu não estou dizendo a vocês que eu teria que fazer o Congresso votar diferente, não, contra o impeachment, não. O impeachment é um aprendizado político. Ganhar e perder é uma coisa que a gente tem que trabalhar na escola também. Não é? Perder não significa morrer. Perder é uma batalha. Então a vida é perder uma batalha. Mas quando a gente ganha uma batalha para alguém, a gente não pisa na pessoa. Vocês viram que exemplos bonitos nós tivemos agora nas Olimpíadas, né? Olimpíadas, o espírito uma jovem brasileira em um jogo levou a opositora no braço, a outra que foi derrotada para a brasileira que
que ganhou no judô, abraçou, deu os parabéns. A gente precisa avançar nisso, né? E a escola tem um papel fundamental. Eu queria registrar a presença de meu amigo Roberto. Que prazer. Ó, eu fico aqui louco, assim, meio que tá querendo rasgar no pescoço, mas não devo. Bom, então, esse outro livro está chegando aqui, FDP, Sala de Aulas e Práticas Pedagógicas, compreendendo as diretrizes legais e suas implicações na prática docente. Eu vou ser bem rápido na apresentação. Aliás, esse livro devia vender somente pelo prefácio. Foi Ana. Foi Ana. E eu tive a ousadia, aí eu vou usar essa palavra, eu tive a ousadia de fazer um texto onde o professor pudesse se reconhecer na sala de aula e na lei. O que a gente costuma ver do ponto de vista da legislação educacional são professores escrever tratados ou escreverem apenas manuais. E aí fica simples. Eles pegam um parágrafo, uma linha e fazem um pequeno comentário. Eles botam embaixo como se fosse assim, uma citação. E eu sentia a necessidade de que a gente precisava ter um livro onde o professor, além de conhecer a legislação, descobrisse que quando ele está ministrando a aula, aquilo que ele está fazendo é o que a lei pede. Não é deixou de brincadeira, é desses que levam a família aqui na sala, já a gente pode passar, viu? Pode passar. Bom, Roberto, eu já falei disso, né, para você. Então veja, por que a gente traz Paulo Freire e Hannah Arendt? Porque são os dois pensadores que, apesar de terem matrizes ideológicas diferentes, um é ligado ao pensamento mais avançado e progressista, e Hannah Arendt é liberal. Mas Hannah, ela trouxe para nós uma questão muito importante sobre a escola. E no único artigo que ela escreveu sobre educação, chama-se A Crise da Educação, ela trouxe um conceito que é fundamental para nós que trabalhamos na educação básica. A escola é um espaço de nascimento, de natalidade. Porque lá, a criança nasce para o mundo. O nascimento, quando nós nascemos para pequenininho, nós nascemos no seio da família. E convivemos no seio da família e experimentamos o mundo privado por muito tempo. É na escola que a criança vai ter que conviver com a diferença. Vai ter que conviver com colegas de outra religião, de outra cultura, de outra etnia. Colegas japoneses, negros, indígenas. E a escola tem um grande desafio de fazer com que esse ser compreenda que ele é único, mas ele também é global. Era assinado não, concursado não. Então a gente tem para que o aluno respeite a gente também. Então essa questão de direitos humanos não é só para o aluno. Ela não é uma via de mão única, ela é uma via de mão dupla. Para conquistar os seus direitos, mas você também nesse processo vai respeitar os meios, respeitar os horários, respeitar o programa, respeitar a fala, ter uma fala respeitosa. Pode passar. Aqui é onde se dá o encontro, né, de Paulo Freire e Hannah Arendt. Ela, pelo eterno direito a ter direitos, e Paulo Freire pelo direito de ser mais, né? Quando ele diz que é o direito de ser mais, ele não está dizendo que o outro não é nada. Ele está dizendo que você tem o direito de sair do ponto A para o ponto Z. Então, o direito de ser mais é, se eu estou contente com aquilo que eu sou, tudo bem. Mas se eu quero lutar e conquistar outros espaços, profissões, experiências, que eu tenha esse direito garantido. Porque a igualdade civil não garante isso. A igualdade civil só diz que todos nós somos iguais perante a lei, mas não nos garante o direito de ser mais, a igualdade social, as oportunidades. E é por isso que a gente tem as cotas, para que através das cotas as pessoas possam acessar lugares em sociedades desiguais e autoritárias como a nossa. Sem as cotas elas não se chega lá. Pronto, aqui eu trouxe alguns elementos de Paulo Freire, que todo mundo já conhece, a luta dele contra o autoritarismo, contra a educação bancária, não é? Pela compreensão de que você está trabalhando com um sujeito de direitos, que pensa, que tem história, cujos saberes precisam ser tratados e dar conteúdo em matéria de sala de aula. Né? Os direitos humanos que a gente vai discutir não são os da França. Os direitos humanos que a gente vai discutir é o do Brasil, é o de Caruaru. Não é? Eu não posso ser defensora
Freire, mas que são fundamentais na educação em direitos humanos e que norteiam muito a conduta do professor em educação em direitos humanos, que é a preocupação com as questões da ética e da estética. Quando a gente fala de estética, não é em relação a estar elegante, mas a escola não é a casa da gente, tem que vestir uma roupinha mais arrumadinha para a gente ir dar aula, né? Lutar para que o nosso estudante também possa ter isso. Quando fala de estética, fala também do espaço ser limpinho. Não precisa ser rico, mas precisa ser limpo. A criança precisa, e o adolescente se sentir valorizado naquele espaço, né? A gente não pode oferecer qualquer coisa dizendo que a gente está oferecendo muito, né? Veja como é agradável você estar nessas cadeiras novas, fofinhas. Isso é estética, né? Se fossem as cadeiras velhas quebradas, está, né? Então isso é a preocupação com o espaço, com a estética. Então isso ajuda no processo educativo, né? A competência profissional que se dá não apenas com o diploma, mas principalmente com o compromisso ético, político e a qualificação profissional. E no caso dos professores que já estão na rede, a formação continuada. Aí vem aquelas coisas, o respeito às identidades culturais, a rejeição a todas as formas de discriminação, e essa da corporificação da palavra, que é muito forte no método Paulo Freire, é que a gente precisa levar para a sala de aula aqueles textos, aquelas frases, aqueles conteúdos que dizem respeito à vida do sujeito. Por exemplo, eu estou trabalhando com alunos da periferia, e é uma área que tem jovens andando, se pendurando no ônibus de carona. Então, a palavra carona vai servir para que eu comece a discutir com eles os perigos. Tá? Voltou, terminando. Então, veja, saber dialogar e escutar, ter esperança e alegria, ter liberdade e autoridade, ter curiosidade, ter reconhecimento do inacabamento humano. Esses são elementos centrais. Pode passar. Pode passar. O meu tempo acabou. Pode passar. Então, pronto, a gente vai ficar aí. Ou seja, essas discussões todas que vão trazer elementos do pensamento de naturalidade de Hannah Arendt e do pensamento do direito de ser mais de Paulo Freire. Eu vou pensar no direito a ter direitos, que todo sujeito de direitos precisa acessar os direitos quando ele necessita. Eu preciso de um advogado, eu preciso buscar a rede de proteção que vai me garantir o acesso à justiça. Então, dois elementos fundamentais é trabalhar a cultura de paz na escola e trabalhar